O Mundo de Sofia, Parte 9. Capítulo Espinosa. Deus não é um titereiro. Eles ficaram ali sentados em silêncio durante um bom período. Por fim, Sofia disse algo apenas para fazer Alberto pensar em outra coisa. Descartes deve ter sido um homem bem estranho. Ele ficou famoso? Alberto suspirou profundamente um par de vezes para afinal responder. Ele teve uma influência muito grande. O mais importante talvez tenha sido o que ele representou para outro grande filósofo. Estou me referindo ao holandês Baruch Spinoza, que viveu de 1632 a 1677. Você vai falar sobre ele também? Esse era o nosso plano, e isso nos deixará longe de provocações militares. Sou toda ouvidos. Spinoza pertencia à comunidade judaica de Amsterdã, mas não demorou para que ele fosse banido e amaldiçoado sob a acusação de heresia. Poucos filósofos dos tempos modernos foram tão perseguidos e humilhados por causa de suas ideias quanto esse homem. Ele chegou até a sofrer uma tentativa de assassinato. Isso porque ele criticava a religião oficial. Ele achava que o que mantinha o cristianismo e o judaísmo em pé eram apenas os dogmas rígidos e os rituais vazios. Ele próprio foi o primeiro a fazer o que chamamos de interpretação crítica da Bíblia. Explique melhor. Ele contestava a visão vigente de que cada mínima palavra da Bíblia teria sido inspirada por Deus. Quando lemos a Bíblia, devemos sempre ter em mente em qual época ela foi escrita. Uma tal leitura crítica vai nos possibilitar perceber uma série de contradições entre os diferentes evangelhos. Sob a superfície do Novo Testamento, encontramos um Jesus que poderíamos bem chamar de porta-voz de Deus, pois os ensinamentos de Jesus representavam exatamente uma libertação da rigidez do judaísmo. Jesus pregava uma religião racional, que tinha o amor como virtude maior. Spinoza refere-se aqui tanto ao amor de Deus como ao amor ao próximo. Mas o cristianismo, em pouco tempo, também ficou refém de dogmas inflexíveis e rituais vazios. Imagino que as igrejas e as sinagogas não engoliam com facilidade essas ideias. Quando a coisa piorou, Spinoza foi largado à própria sorte até pela família. Queriam deserdá-lo por conta da sua heresia. O paradoxal nisso tudo é que poucos homens haviam defendido a liberdade de expressão e a tolerância religiosa de maneira tão enérgica como o próprio Spinoza. A imensa oposição que ele teve que enfrentar o impeliu a uma vida pacífica e reclusa, dedicada à filosofia. Ele ganhava a vida polindo lentes óticas. Algumas delas acabaram vindo parar em meu poder. Impressionante! Existe algo quase simbólico no fato que ele vivia de polir lentes. É mesmo o dever dos filósofos ajudar os homens a enxergar a existência a partir de uma nova perspectiva. Um aspecto fundamental da filosofia de Spinoza é exatamente contemplar as coisas do ponto de vista da eternidade. Ponto de vista da eternidade? Sim, Sofia. Você acha que consegue ver sua própria vida inserida num contexto cósmico? De alguma forma, você teria de se distanciar de si mesma, se abstrair do aqui e agora. Não é assim tão fácil. Lembre-se de que a sua existência nada mais é do que uma ínfima parcela de tempo da natureza, e que você está inserida num contexto imensamente maior. Acho que compreendo o que você quer dizer. Mas será que você consegue também sentir isso? Quero dizer, será que você consegue perceber a existência da natureza inteira, sim, do universo inteiro, num único instante? Depende. Talvez eu precisasse de algumas dessas lentes. Não estou pensando apenas no espaço sideral infinito. Me refiro também a um espaço temporal infinito. Algum dia, há 30 mil anos, um garotinho habitou o Vale do Reno, onde hoje é a Alemanha.
Ele era uma parte pequenina da natureza, uma gotinha num oceano imenso. Você também, Sofia, é uma parte ínfima da natureza. Entre você e aquele garoto não existe nenhuma diferença. Só que eu estou viva agora. Muito bem, mas era exatamente disso que você deveria se abstrair. Quem será você daqui a 30.000 anos? Isso era considerado heresia? Veja bem, Spinoza não disse apenas que tudo que existe está na natureza. Ele também estabeleceu uma correlação entre Deus e a natureza. Ele via Deus em tudo que existe e tudo que existe em Deus. Então, ele era panteísta? Correto. Para Spinoza, Deus não havia criado o mundo e ficado de fora da sua criação. Não, Deus é o mundo. Às vezes, ele se expressa de maneira um pouco diferente e afirma que o mundo é em Deus. Aqui, ele remete ao discurso de Paulo aos atenienses no Areópago. É nele que vivemos, nos locomovemos e existimos, Paulo disse. Mas também vamos acompanhar o raciocínio de Spinoza. Seu livro mais importante chama-se A Ética Fundamentada pelo Método Geométrico. Ética e método geométrico? Soa um pouco estranho aos nossos ouvidos, mas por ética, os estudos da filosofia entendem a maneira como devemos viver para alcançar uma vida boa. É nessa acepção que falamos, por exemplo, da ética de Sócrates ou de Aristóteles. Somente nos nossos dias é que o conceito de ética foi reduzido a um conjunto de normas que deveríamos observar a fim de não passar a perna nos nossos semelhantes. Isso porque pensar na própria felicidade pode ser interpretado como egoísmo? Quase isso. Quando Spinoza utiliza a palavra ética, ela pode ser traduzida tanto como arte de viver quanto como moral. Mas ainda assim, arte de viver fundamentada pelo método geométrico? O método geométrico diz respeito à linguagem ou à forma de representação. Você se lembra de que Descartes queria empregar o método matemático também na reflexão filosófica? Mas ele se referia a uma reflexão filosófica construída a partir de conclusões eminentemente racionais, lógicas. Spinoza situa-se na mesma tradição racionalista. Na sua ética, ele desejava mostrar como a vida humana é determinada pelas leis da natureza. Devemos, portanto, nos libertar de nossos sentimentos e afetos. Somente assim encontraremos a paz e seremos afortunados, dizia ele. Nós não somos governados só pelas leis da natureza, somos? Bem, Spinoza não é um filósofo fácil de compreender, Sofia. Vamos ver uma coisa de cada vez. Você se lembra de que Descartes dizia que a realidade consiste em duas substâncias bem distintas, a saber, o pensamento e a sua extensão, a matéria. Como eu poderia esquecer? A palavra substância pode ser traduzida como aquilo de que é composta uma coisa, a essência dessa coisa, aquilo que conduz o seu íntimo ou raiz. Descartes também raciocinava tendo como ponto de partida tais substâncias. Para ele, tudo ou era pensamento ou era extensão. Não precisa repetir. Mas Spinoza não aceitava essa divisão. Ele dizia que existe apenas uma única substância. Tudo que existe pode ser reduzido a uma única e mesma coisa, acreditava ele, a que denominou simplesmente substância. Outras vezes ele se refere a ela como Deus ou natureza. Spinoza não tem uma compreensão de mundo dualista como Descartes. Dizemos que ele é um monista, isso é, alguém que relaciona a natureza inteira e todas as relações vitais a uma única e mesma substância. Eles não poderiam ter discordado mais. A divergência entre Descartes e Spinoza não é tão grande como se costuma afirmar. Descartes dizia também que apenas Deus tem o dom de existir por si mesmo. Somente quando Spinoza equipara Deus à natureza, ou Deus à sua criação, é que ele se afasta uma boa distância de Descartes e também da tradição judaico-cristã. Porque nesse caso a natureza é Deus e ponto final. Mas, quando Spinoza emprega a palavra natureza,
Ele não está se referindo somente à natureza visível. Com substância, Deus ou natureza, ele quer dizer que tudo que existe também no mundo espiritual. Tanto pensamentos quanto extensões, então? Sim, você disse certo. Segundo Spinoza, nós, homens, conhecemos duas das características ou manifestações de Deus. Spinoza chama-as de atributos divinos, e ambos os atributos são exatamente os pensamentos e extensões a que se referiu Descartes. Deus, ou a natureza, manifesta-se, pois, em pensamentos ou extensões. Contudo, pode ser que Deus possua infinitas outras criações, além de pensamentos e das extensões. Mas nos foi dado conhecer apenas esses dois. Muito bem, mas foi um jeito muito enrolado de dizer isso. Sim, mas quase sou obrigado a usar um martelo e um cinzel para poder atravessar o linguajar de Spinoza. O consolo é que no final existe um pensamento puro e cristalino como um diamante. Estou esperando por ele ansiosa. Tudo que existe na natureza é, portanto, um pensamento ou extensão. Os fenômenos mais simples com os quais nos deparamos no nosso cotidiano, por exemplo, uma flor ou um poema de Henrique Wergeland, são diferentes modos de atributos dos pensamentos ou das extensões. Com modos, plural mode, nos referimos a uma determinada manifestação dessa substância, um modo pelo qual Deus ou a natureza se expressa. Uma flor é um modus de um atributo extensão, e um poema sobre essa mesma flor é um modus do atributo pensamento. Mas os dois são, no fundo, expressões diversas da substância Deus ou natureza. Que sujeito mais complicado! É somente o linguajar que ele usa para parecer complicado. Sob a superfície das suas concepções, existe um conhecimento maravilhoso, ainda que tão gritantemente simples que não pode jamais ser alcançado pela linguagem coloquial. Ainda assim, eu acho que fico com a linguagem coloquial mesmo. Perfeitamente. Vou então tomar você mesma como exemplo. Quando você sente dor de barriga, quem sente dor de barriga? Ué, você não falou? Eu. Ok. E mais tarde, quando você lembra que teve dor de barriga, quem é que lembra? Eu também. Porque você é uma pessoa que pode muito bem hoje ter dor de barriga e outro dia estar com ânimo. Spinoza dizia que todas as coisas físicas que nos cercam ou se manifestam à nossa volta são expressões de Deus ou da natureza. Assim também são todos os pensamentos que são pensados. São pensamentos de Deus ou da natureza. Pois tudo é um. Existe apenas um Deus, uma natureza ou uma substância. Mas, quando penso em algo, sou eu mesma que penso. E quando me movimento, sou eu quem me movimenta. Por que botar Deus nisso? Gostei da sua pergunta. Mas quem é você? Você é Sofia Mansen, mas também é a expressão de algo muito maior. Você pode muito bem dizer que você pensa ou você se movimenta, mas você também não poderia afirmar que é a natureza que pensa seus pensamentos ou se movimenta por você? É quase uma questão de quais lentes você escolhe usar para enxergar tudo isso. Você está dizendo que eu não sou capaz de determinar aquilo que posso fazer? Bom, você talvez tenha a liberdade de mover seu polegar da forma que quiser, mas ele é capaz de se mover apenas de acordo com a natureza que tem. Ele não pode saltar da sua mão e sair por aí, passeando em seu bel prazer. Do mesmo modo, você tem o seu lugar aqui no todo, minha cara. Você é Sofia, mas também é um dedinho do corpo de Deus. Então é Deus quem determina o que eu posso fazer? Ou a natureza, ou as leis da natureza. Spinoza dizia que Deus, ou as leis da natureza, é a causa interna de tudo o que acontece. Ele não é uma causa externa, pois Deus se manifesta através das leis da natureza e somente através delas. Não sei se vejo diferença.
Deus não é um titereiro, um manipulador de marionetes que puxa as cordinhas e determina assim tudo o que pode acontecer. Um mestre de marionetes controla seus bonecos pelo lado de fora e é, pois, uma causa externa ao movimento que realizam. Mas não é assim que Deus governa o mundo. Ele o governa através das leis da natureza. Dessa forma, Deus, ou a natureza, é a causa interna de tudo o que acontece. Isso significa que tudo acontece por necessidade, porque tem que acontecer. Spinoza tinha uma visão determinista da vida na natureza. Acho que você já mencionou coisa parecida. Talvez você esteja pensando nos estoicos. Eles também enfatizavam que tudo acontece porque tem que acontecer. Por isso, julgavam tão importante enfrentar as ocorrências da vida com tranquilidade estoica. Os homens não deveriam se deixar tomar pelos seus sentimentos. Esta é, resumindo bem, a ética de Spinoza. Acho que compreendo o que ele queria dizer, mas não me acostumo com a ideia de que não posso ter o controle sobre mim mesma. Vamos novamente voltar àquele menino da Idade da Pedra, que viveu há 30.000 anos. À medida que o tempo passou, ele foi crescendo, atirou sua lança contra animais selvagens, amou uma mulher que deu à luz seus filhos e pode estar certa, ele também cultuou os deuses da sua tribo. O que você diria? Ele determinou tudo isso sozinho? Não sei. Ou imagine um leão na África. Você acha que ele escolhe ser predador? Será por isso que ele se atira contra um antílope em disparada? Talvez ele devesse escolher viver como um vegetariano? Não, os leões vivem de acordo com a natureza deles. Ou de acordo com as leis da natureza. E você também, Sofia, pois você também é parte da natureza. E agora, naturalmente, amparada em Descartes, você pode até fazer a ressalva de que o leão é um animal selvagem, não um homem dotado de um espírito livre. Mas imagine um bebê recém-nascido, uma menina. Ela chora e se mexe. Se não lhe dão leite, ela suga o dedo. Ela tem livre-arbítrio? Não. E quando essa pequena criança vai adquirir livre-arbítrio? Aos 2 anos, ela fica correndo por toda parte, apontando para tudo que está ao seu redor. Aos 3, faz birra e perturba sua mãe, e aos 4, de repente, passa a ter medo do escuro. Onde está a liberdade, Sofia? Não sei. Quando completa 15 anos, se põe diante do espelho e experimenta se maquiar. É agora que ela toma suas decisões pessoais e fará o que bem entende? Entendo o que você está querendo dizer. Essa menina é Sofia Mansen. Ela sabe muito bem disso, mas ela também vive segundo as leis da natureza. A questão é que ela não se apercebe disso. Talvez existem inúmeras razões, infinitas razões, por trás de cada coisa que ela decide fazer. Acho que não estou a fim de escutar mais. Mas você vai pelo menos responder uma última pergunta. Imagine 2 árvores bem antigas num grande jardim. Uma cresceu num local ensolarado, com acesso a solo fértil e água em abundância. A outra num solo estéril, sob a sombra. Qual delas você acha é a árvore maior? E qual delas terá dado mais frutos? Claro que a árvore que teve melhores condições. Segundo Spinoza, essa é a árvore livre. Ela teve liberdade total para desenvolver suas possibilidades intrínsecas. Se, porém, se tratar de uma macieira, ela não terá tido possibilidade de dar peras ou ameixas. O mesmo vale para nós, seres humanos. Podemos retardar nosso desenvolvimento e nosso crescimento pessoal, por exemplo, devido a condições políticas. Pressões externas são capazes de nos tolher. Somente quando libertamos as possibilidades que nos são inatas é que vivemos como homens livres. Mas somos tão governados pelo nosso potencial interno e pelas circunstâncias exteriores quanto aquele menino da Idade da Pedra no Vale do Reno, o leão na África ou a macieira no jardim. Já estou prestes a desistir.
Spinoza enfatiza que somente um único ser é a causa completa e absoluta de si mesmo e pode agir em total liberdade. Só Deus ou a natureza é a manifestação livre, não casual desse processo. Um homem pode até aspirar à liberdade de viver imune às atribulações externas, mas jamais vai experimentar de fato o livre-arbítrio. Não podemos determinar tudo o que acontece com o nosso próprio corpo, que é um modus do atributo extensão, e não conseguimos nem escolher o que pensamos. Portanto, o homem não possui uma alma livre, que de resto está aprisionada num corpo mecânico. Isso aí que é difícil de entender. Spinoza dizia que são as vicissitudes humanas, por exemplo, a ambição e o prazer, que nos impedem de alcançar a verdadeira felicidade e harmonia. Mas se reconhecermos que tudo acontece porque tem que acontecer, poderemos chegar à compreensão da natureza como um todo. Poderemos atingir uma experiência cristalina de tudo que está conectado. Tudo é um. Nosso objetivo é enxergar tudo o que existe num só olhar. Aí então alcançaremos a suprema felicidade e compreensão. Isso é o que Spinoza chamou de virtudo subespécie aeternitatis, que significa ver tudo do ponto de vista da eternidade. Não foi disso que começamos falando? Então é bom terminarmos agora. Tenho que me apressar para chegar em casa. Alberto se levantou, tirou uma grande fruteira da prateleira e sentou-se à mesa. Você não quer uma fruta antes de ir embora? Sofia escolheu uma banana. Alberto preferiu uma maçã verde. Ela começou a descascar a banana e de repente disse: Tem alguma coisa aqui. Onde? Aqui, dentro da casca. Parece uma coisa escrita com caneta preta. Sofia se inclinou e mostrou a fruta para Alberto. Ele leu em voz alta: Aqui estou eu de novo, Hilde. Estou em todos os lugares, minha cara. Parabéns pelo seu aniversário. Muito engraçado, disse Sofia. Ele está cada vez mais ardiloso. Mas isso é impossível. Você sabe se eles plantam bananas no Líbano? Alberto balançou a cabeça. Eu que não vou comer isso. Deixe estar. Alguém que escreve um bilhete de aniversário para a filha dentro da casca de uma banana é naturalmente um sujeito maluco, mas também tem de ser muito esperto. As duas coisas. Então podemos afirmar que Hilde tem um pai bem inteligente? Ele não é nada bobo. Eu sempre achei isso. Aliás, pode muito bem ter sido ele quem fez você, de repente, me chamar de Hilde da última vez que eu estive aqui. Vai ver, é ele que está colocando palavras na nossa boca. Nada pode ser descartado, mas também precisamos duvidar de tudo. Pois tudo que sabemos em toda a nossa existência pode não passar de um sonho. Mas não vamos nos apressar. Tudo também pode ter uma explicação bem simples. De qualquer forma, eu preciso ir. Minha mãe está esperando. Alberto levou Sofia até a porta. Assim que ela saiu, ele disse: Ainda nos veremos, querida Hilde. E, em seguida, a porta se fechou atrás dela. Capítulo Locke. Tão limpa e vazia quanto uma lousa antes de o professor entrar na classe. Sofia chegou em casa às 8h30 da noite, 1h30 depois do combinado, que, para dizer a verdade, nem tinha sido combinado. Ela apenas não havia almoçado e deixara um bilhete para a mãe avisando que estaria por volta das 7 em casa. Assim não dá, Sofia. Precisei ligar para o serviço de informações e perguntar o telefone de um Alberto na Cidade Velha. E ainda tive que ouvir a telefonista rir de mim. Não foi fácil sair mais cedo. Acho que estamos diante de um grande mistério. Bobagem. Não, é verdade. Você o convidou para a festa no jardim? Ah, não, esqueci. Pois agora não vejo a hora de conhecê-lo. Amanhã vai ser o dia.
Não é bom para uma menina da sua idade ficar se encontrando com um homem mais velho desse jeito. De qualquer forma, você não tem motivos para se preocupar com Alberto. Pior talvez seja o pai de Hilde. Que Hilde? A filha de um homem que está no Líbano. Parece que ele é um belo pilantra. Talvez ele controle o mundo inteiro. Se você não me apresentar logo esse Alberto, vou proibi-la de se encontrar com ele novamente. Não sinto confiança nele. Pelo menos não antes de saber como ele é. Sofia então teve uma ideia. Ela subiu correndo para o quarto. Mas o que é que foi agora? Gritou a mãe. Você já vai saber como ele é, mas depois quero que me dê um pouco de sossego. Ela acenou para a fita e caminhou para o videocassete. Ele deu essa fita para você? É de Atenas. Em instantes, a tela mostrava imagens da Acrópole. Sentada diante da TV, a mãe ficou boquiaberta quando Alberto surgiu e se dirigiu diretamente a Sofia. Foi então que Sofia se deu conta de algo que havia esquecido. A Acrópole era um lugar onde acorriam pessoas de inúmeras agências de viagem. No meio de um grupo de turistas, alguém segurava um cartaz. Nele estava escrito Hilde. Alberto continuava a percorrer a Acrópole. Logo passou pelo portal de acesso ao Areópago, onde Paulo falou aos atenienses. Depois continuou a se dirigir a Sofia desde a antiga praça. Com os olhos grudados nas imagens, a mãe comentava o vídeo com frases pela metade. Incrível! Esse é o Alberto? E lá vem essa história de coelhos de novo. Mas sim, é com você mesmo que ele está falando, Sofia. Eu não sabia que São Paulo tinha passado por Atenas. O vídeo se aproximava do ponto em que a antiga Atenas de repente começava a se erguer das ruínas. Pouco antes de essa parte se iniciar, Sofia parou a fita. Ela já havia apresentado a mãe a Alberto e não via necessidade de apresentá-la também a Platão. O silêncio tomou conta da sala. Você não achou que ele é bem legal? Entusiasmou-se Sofia. Ele deve ser uma pessoa admirável, que gravou um vídeo em Atenas somente para mostrar para uma jovem que acabou de conhecer. Quando ele esteve em Atenas? Não faço ideia. Mas tem mais uma coisa. Ele se parece muito com o major que morou naquela cabana na floresta. Talvez seja ele mesmo, mamãe. Mas ninguém tem notícia dele há mais de 20 anos. Talvez ele tenha se mudado algumas vezes, para Atenas, por exemplo. A mãe balançou a cabeça. Quando eu o vi uma vez, na década de 1970, ele não parecia tão mais jovem do que esse Alberto que eu vi hoje. E ele tinha um sobrenome estrangeiro. Knox? Sim, talvez, Sofia. Talvez ele se chamasse Knox. Ou seria Kneg? Não estou bem certa. De que Knox ou Kneg você está falando? Um é Alberto e o outro é o pai de Hilde. Acho que fiquei confusa. Tem comida em casa? Você pode esquentar as almôndegas. Passaram-se então 2 semanas sem que Sofia ouvisse falar de Alberto. Ela recebeu um novo cartão de aniversário destinado a Hilde. Embora a data do aniversário de Sofia estivesse próxima, para ela não chegara nenhum cartão de aniversário. Uma tarde, Sofia foi até a cidade velha e bateu na porta da casa de Alberto. Ele não estava, mas deixara um bilhete pregado na porta. No bilhete estava escrito: Parabéns, Hilde! O momento da grande virada se aproxima. A hora da verdade, minha querida. Toda vez que penso nisso, quase morro de rir. Claro que tem a ver com Berkeley, mas aguente firme que a hora vai chegar. Sofia arrancou o bilhete e, antes de partir, o enfiou na caixa de correspondência de Alberto. Pilantra! Será que teria viajado de novo para Atenas? Como podia deixar Sofia sozinha, com a cabeça cheia de perguntas, sem resposta? Ao voltar da escola, no dia 14 de junho,
Sofia encontrou Hermes rondando pelo jardim. Ela correu ao encontro dele, que correspondeu fazendo o mesmo. Ela o abraçou com força, como se ele fosse a resposta para todos aqueles enigmas. Ela deixou novamente um bilhete para a mãe, mas dessa vez escreveu também o endereço de Alberto. Enquanto caminhavam pela cidade, Sofia se pôs a pensar sobre o dia seguinte. Não pensava tanto no seu próprio aniversário, que seria comemorado na véspera de São João. Mas amanhã também era o aniversário de Hilde. Sofia estava convencida de que ia acontecer algo de extraordinário no dia seguinte. Seria, no mínimo, o fim de todos aqueles cartões postais do Líbano. Depois de cruzar a grande praça e seguir para a cidade velha, eles passaram por um parquinho. Hermes se deteve diante de um banco, como se esperasse que Sofia sentasse ali. E foi o que ela fez, afagando o pescoço do cachorro de cor amarelada e olhando dentro dos olhos dele. De repente, um tremor percorreu o corpo do animal. Ele vai começar a latir, imaginou Sofia. Sua mandíbula também tremeu, mas Hermes nem rosnava nem latia. Foi então que ele abriu a boca e disse: "Parabéns, Hilde." Sofia ficou imóvel como uma estátua. O cachorro tinha falado com ela? Não, aquilo só podia ser coisa da sua imaginação, porque ela estava constantemente pensando em Hilde. Mas no seu íntimo, ela estava convencida de que Hermes havia pronunciado aquelas duas palavras, e elas foram ditas num tom grave e metálico. Em seguida, tudo voltou a ser como antes. Hermes latiu 2 vezes para chamar a atenção, como se quisesse encobrir o fato de que acabara de falar como gente, e seguiu o caminho em direção à casa de Alberto. Assim que chegaram no vão de entrada, Sofia olhou para o céu. O dia inteiro fizera tempo bom, mas agora nuvens pesadas começavam a se formar no horizonte. Quando Alberto abriu a porta, Sofia disse: "Nada de frases corteses, por favor. Você é um bobão e sabe disso muito bem." "Que foi agora, minha querida?" "O major ensinou Hermes a falar." "Puxa vida, ele chegou a tanto?" "Pode crer que sim." "E o que ele disse?" "Adivinhe." "Ele deve ter dito parabéns ou algo assim." "Bingo!" Alberto fez Sofia entrar. Ele estava usando uma nova fantasia, não tão diferente da anterior, mas dessa vez com menos laços, rendas e pregas. "Mas tem outra coisa," disse Sofia. "O quê?" "Você não encontrou o bilhete na caixa de correspondência?" "Ah, o bilhete. Joguei fora imediatamente." "Por mim, ele pode morrer de rir toda vez que pensa em Berkeley. Mas o que é que há com esse filósofo que faz agir assim?" "Teremos que esperar para ver." "Mas é hoje que você vai me contar sobre Berkeley." "É hoje, sim." Alberto se acomodou na poltrona e então disse: "Da outra vez que estivemos nessa sala, eu lhe contei sobre Descartes e Spinoza. Concordamos que eles dois tinham um ponto importante em comum. Ambos eram racionalistas convictos. E um racionalista é alguém que acredita fortemente no que lhe diz a razão. Sim, um racionalista tem a razão, a fonte primária do seu conhecimento, e acredita também que os homens possuem certas ideias inatas, ou seja, que já existem na consciência humana independentemente de quaisquer experiências. E quanto mais clara for essa ideia, tanto mais certo será o fato de que ela corresponde a algo legal. Você lembra que Descartes possuía uma noção clara e nítida do que seria um ser perfeito? A partir dessa noção, ele concluiu que Deus realmente existe. Não sou de esquecer as coisas facilmente. Um pensamento racionalista, assim, era típico da filosofia do século XVII. Ele também predominou durante a Idade Média e nos recordamos ainda de Platão e Sócrates. Mas no século XVIII ele começou a sofrer críticas cada vez mais profundas.
Muitos filósofos passaram a adotar a premissa de que não somos absolutamente desprovidos de consciência até que tenhamos uma primeira experiência sensorial. Essa visão é chamada de empirismo. É dos empiristas que você vai falar hoje? Vou tentar. Os empiristas, ou filósofos da experiência, mais importantes foram Locke, Berkeley e Hume, e os três eram britânicos. Os mais preeminentes racionalistas do século XVII foram o francês Descartes, o holandês Spinoza e o alemão Leibniz. Por isso é que fazemos uma distinção marcante entre o empirismo britânico e o racionalismo continental. Tudo bem, mas você disse muita coisa ao mesmo tempo. Pode, por favor, repetir o que significa empirismo? Um empirista pretende que todo conhecimento sobre o mundo tenha origem naquilo que os sentidos nos dizem. A formulação clássica de uma doutrina empirista provém de Aristóteles. Ele disse que não há consciência que não tenha primeiro passado pelos sentidos. Essa visão traz em si uma crítica contundente a Platão, para quem os homens vinham ao mundo trazendo consigo ideias inatas, provenientes do mundo das ideias. Locke repete as palavras de Aristóteles, mas utiliza numa crítica a Descartes. Não há consciência que não tenha primeiro passado pelos sentidos? Não nascemos com ideias nem com uma visão de mundo já formada. Antes de termos visto o mundo em que nos inserimos, não sabemos absolutamente nada sobre ele. Se porventura tivermos uma impressão ou uma ideia que não possa ser relacionada à nossa experiência sensorial, então essa impressão ou ideia será falsa. Quando, por exemplo, utilizamos palavras como Deus, eternidade ou substância, a nossa razão estanca, pois ninguém jamais experimentou Deus, a eternidade ou aquilo que os filósofos denominaram substância. Se assim for, os teóricos vão escrever estudos que no fim não acrescentarão nenhuma novidade ao conhecimento que acumulamos. Um sistema filosófico baseado nessa concepção, ainda que sofisticado, talvez até possa impressionar, mas não passará de fantasia. Os filósofos dos séculos XVII e XVIII haviam herdado uma grande quantidade de estudos concebidos dessa maneira, que agora precisavam ser reexaminados cuidadosamente com uma lupa. As ideias vazias que continham precisavam ser descartadas. Talvez pudéssemos comparar todo esse processo à mineração de ouro. A maior parte dos materiais não passa de areia e seixos, mas no meio daquilo tudo haverá uma pepita brilhando. E essas tais pepitas seriam as verdadeiras experiências? Ou pelo menos as ideias que podem ser relacionadas às experiências humanas. Pois, para os empiristas britânicos, era fundamental investigar todas as ideias humanas para saber se elas corresponderiam a experiências reais. Mas vamos ver um filósofo de cada vez. Pode começar. O primeiro foi o inglês John Locke, que viveu entre 1632 a 1704. Seu livro mais importante chama-se Um Ensaio sobre o Entendimento Humano e foi publicado em 1690. Ele tenta, nesse livro, esclarecer duas questões. Primeiramente, ele pergunta onde os homens adquirem suas ideias e pensamentos. A segunda pergunta que faz é se podemos confiar naquilo que nos dizem os sentidos. Um baita de um projeto! Vamos abordar uma questão por vez. Locke estava convencido de que todos os nossos pensamentos e ideias não passam de um reflexo de tudo aquilo que já tenhamos visto ou ouvido. Antes de percebermos algo com os sentidos, nossa consciência é como uma tábula rasa, isso é, uma lousa vazia. Isso fala por si. Antes de sentirmos algo, a consciência está tão limpa e vazia quanto uma lousa antes de um professor entrar na classe. Locke compara a consciência também com um quarto sem mobília. Mas aí começamos a sentir. Enxergamos o mundo ao nosso redor. Sentimos cheiros, gostos, tocamos e ouvimos coisas.
E ninguém experimenta isso de forma mais intensa que um bebê. Desse modo, se dá o que o Locke chamava de ideias sensoriais simples. Mas a consciência não se comporta de forma passiva ante as impressões exteriores. Uma transformação ocorre também no interior da consciência. As ideias sensoriais simples são reprocessadas através do pensamento, do raciocínio, da crença e da dúvida. E é aí que dá aquilo que Locke chamava de ideias reflexivas. Ele também faz uma divisão entre o que é sensação e o que é reflexão, porque a consciência não é um mero receptor passivo. Ela organiza e reprocessa todas as impressões sensoriais que recebe assim que elas nos chegam, e é precisamente aqui que devemos estar vigilantes. Vigilantes? Locke enfatiza que a única coisa que percebemos através dos sentidos são as impressões simples. Quando, por exemplo, eu como uma maçã, não consigo senti-la inteiramente através de uma impressão única e simples. Na verdade, eu recebo uma vasta gama dessas impressões simples, que ela é verde, fresca, cheirosa, suculenta e um pouco ácida. Somente depois de ter comido muitas maçãs é que sou capaz de pensar que estou comendo uma maçã. Locke diz que a partir desse instante passamos a ter a noção complexa do que seja uma maçã. Quando éramos pequenos e provamos uma maçã pela primeira vez, não tínhamos essa noção complexa. Mas aí viamos aquela coisa verde, fresquinha, saborosa e suculenta. Ah, e azedinha também. Com o tempo, vamos ligando os pontos dessas tantas impressões sensoriais e formando conceitos, como maçã, pera e laranja. Mas todos os materiais que integram o nosso conhecimento sobre o mundo só podem, no fim das contas, ser percebidos através do nosso sistema sensorial. O conhecimento que não possa ser reduzido a uma simples impressão sensorial, portanto, falso e deve ser descartado. Mas podemos ao menos ter certeza de que as coisas que ouvimos, cheiramos e degustamos são exatamente como as percebemos. Sim e não. E essa é a segunda questão para a qual Locke procura uma resposta. Primeiro, ele esclareceu onde obtemos as nossas ideias e conceitos. Mas aí ele pergunta se o mundo realmente é do jeito que nós percebemos. Não é assim tão simples, Sofia. Não vamos nos precipitar. Precipitar-se é a única coisa que um filósofo de verdade não pode fazer. Retiro o que eu disse. Locke diferencia qualidades sensoriais primárias e secundárias segundo a nomenclatura que utilizou. E aqui ele estende a mão aos filósofos que o precederam, por exemplo, Descartes. Explique melhor. Com qualidades sensoriais primárias, Locke se refere a um comprimento, forma, movimento e quantidade das coisas. No que diz respeito a essas propriedades, podemos ter certeza de que os sentidos nos transmitem as suas características exatas. Mas também podemos perceber outras propriedades através dos sentidos. Dizemos que uma coisa é doce ou azeda, verde ou vermelha, quente ou fria. A isso, Locke chama de qualidades sensoriais secundárias. Tais impressões, como cor, aroma, gosto ou som, não reproduzem as propriedades verdadeiras presentes nas coisas em si. Elas nos transmitem apenas a influência que a realidade exterior exerce sobre os nossos sentidos. Gosto não se discute. Exatamente. Sobre as características primárias, como dimensão e peso, todos podemos estar de acordo, porque são inerentes às próprias coisas. Mas as características secundárias, como cor ou gosto, podem variar de animal para animal e de pessoa para pessoa, dependendo da constituição e do funcionamento do sistema sensorial de cada indivíduo. Quando Jorun chupa uma laranja, ela sente a mesma coisa que as pessoas sentem quando chupam um limão. Ela não consegue chupar mais de um gomo de cada vez. Que azedo, ela diz. E eu costumo achar que aquela mesma laranja é ótima, bem doce. E nenhuma das duas está nem certa nem errada. Vocês apenas descrevem como a laranja impressiona os seus sentidos.
O mesmo vale para as percepções das cores. Talvez você não goste de um determinado tom de vermelho. Se Jorun acabou de comprar um vestido dessa cor, talvez seja melhor você guardar sua opinião sobre ele. Vocês percebem a mesma cor de modo diferente, mas o vestido não é nem feio nem bonito por isso. Mas todos concordamos que uma laranja é arredondada. Sim, se você está segurando uma laranja arredondada, não é possível achar que ela é triangular. Você pode achá-la doce ou azeda, mas jamais poderá achar que ela pesa 8 quilos se o seu peso for somente 200 gramas. Você pode até acreditar que ela pese vários quilos, mas isso não vai dar em nada. Se muitas pessoas forem adivinhar quantos quilos uma coisa pesa, alguém sempre estará mais certo que os demais. O mesmo vale para a quantidade das coisas. Ou há 986 grãos de ervilha num vidro, ou não. O mesmo vale para o movimento. Ou o carro está se movendo, ou está parado. Entendi. No que se refere à realidade extensória, Locke também concorda com Descartes. Isto é, afirma que a realidade possui determinadas características que o homem pode fazer uso da razão para perceber. Não é difícil concordar com isso. Por outro lado, Locke abriu as portas para o que chamou de conhecimento intuitivo ou demonstrativo. Ele dizia, por exemplo, que certos fundamentos éticos valem para todos. Ele professava a chamada doutrina do direito natural, um pensamento bem racionalista. Outro traço claramente racionalista, Locke dizia que a existência de um Deus repousa na razão humana. Talvez ele estivesse certo. No quê? Que existe um Deus. Pode ser, claro, mas ele não trata isso como uma questão de fé. Ele diz que o reconhecimento da existência de Deus pelos homens tem raízes na razão. Esse é um traço racionalista do seu pensamento. Devo acrescentar que ele defendia a liberdade de opinião e a tolerância. Também se ocupava da defesa da igualdade entre os sexos. A ideia de mulher como ser subalterno ao homem era uma típica criação humana, dizia ele. Sendo assim, era algo que poderia ser modificado. Não discordo nem um pouco. Locke foi um dos primeiros filósofos modernos a tratar das questões de gênero. Ele influenciaria mais tarde seu compatriota e xará John Stuart Mill, que também desempenhou um papel importante na igualdade de direitos entre os sexos. Locke estava à frente do seu tempo ao adotar muitos pensamentos liberais que só iriam florescer plenamente sob o Iluminismo francês no século XVIII. Ele foi, por exemplo, o primeiro a defender o que chamamos de princípio de divisão entre poderes, que quer dizer que o compartilhamento dos poderes do Estado em diferentes instituições. Você se lembra quais instituições estamos nos referindo? O Legislativo, que elabora as leis, ou a Assembleia Nacional ou o Parlamento, o poder que julga ou o Judiciário, e o poder que governa, ou o Executivo. Essa divisão tripartite provém do filósofo iluminista francês Montesquieu. Locke indicou primeiramente que os poderes legislativo e executivo deviam estar separados para evitar o surgimento de um tirano. Ele foi contemporâneo de Luís XIV, que concentrava todos os poderes nas próprias mãos. O Estado sou eu, costumava afirmar. Dizemos que ele foi um absolutista. Hoje o chamaríamos de ditador, ou governante arbitrário. Para assegurar a existência de um Estado de direito, os representantes do povo deveriam elaborar as leis e o rei ou o governo deveriam colocá-las em funcionamento, dizia Locke. Capítulo Rum. Atira-o então às chamas. Alberto estava com os olhos fixos na mesinha entre eles. A certa altura, virou-se e olhou pela janela. Está nublado, disse Sofia. Sim, parece que vai chover. É agora que vamos falar de Berkeley? Ele foi o segundo dos 3 empiristas britânicos.
Mas já que ele, de certa forma, pertence a uma categoria bem própria, vamos primeiro nos concentrar em David Hume, que nasceu em 1711 e morreu em 1776. Sua filosofia permanece uma das mais importantes entre os empiristas. Ele teve uma projeção ainda maior por ter inspirado o grande filósofo Immanuel Kant a trilhar o seu próprio projeto filosófico. Não importa que eu esteja muito mais interessada na filosofia de Berkeley? Não importa, não, senhora. Hume cresceu na Escócia, nos arredores de Edimburgo, numa família que esperava que ele se tornasse um jurista. Mas ele concluiu que sentia uma insuperável aversão a tudo que não fosse filosofia e erudição. Ele viveu em pleno iluminismo, era contemporâneo de grandes pensadores franceses como Voltaire e Rousseau, e viajou bastante pela Europa até pouco antes do fim da vida. Estabeleceu-se novamente em Edimburgo. Seu trabalho mais importante, Tratado sobre a Natureza Humana, foi publicado quando Hume contava com 28 anos. Mas ele mesmo afirmava que desde os 15 já tinha as ideias para esse livro. Estou vendo que é melhor eu apressar o passo. Você já está no caminho. Mas se eu quiser elaborar meu próprio projeto filosófico, ele será bem diferente do que eu vi até aqui. Tem alguma coisa em especial de que você esteja sentindo falta? Primeiramente, todos os filósofos de que você me falou eram homens. E homens vivem num mundo bem específico, só deles. Eu me interesso mais pelo mundo real, de flores e animais e crianças que nascem e crescem. Os seus filósofos costumam falar de homens e de quando em quando surge uma obra sobre a natureza humana. Mas é quase como se esses homens estivessem sempre na meia-idade. A vida começa, apesar de tudo, com a gravidez e o nascimento. Eu vi poucas fraldas e choro de bebê até aqui, e talvez também haja muito pouco amor e amizade. Você, obviamente, está coberta de razão. Mas talvez o próprio Hume seja um filósofo que pensa um pouco diferente. Mas que, para qualquer outro filósofo, para ele o ponto de partida é o mundo cotidiano. Eu creio também que Hume tem uma preocupação muito forte com o modo como as crianças, que são os novos habitantes do mundo, experimentam a existência. Vou prestar bastante atenção. Como empirista, Hume percebeu que era tarefa sua livrar-se de todos os conceitos e pensamentos rebuscados a que os homens haviam chegado. Por escrito e oralmente, circulava naquele tempo toda sorte de conceitos antigos, tanto na Idade Média como dos filósofos racionalistas do século XVII. Hume queria retornar o sentimento imediato com que os homens experimentam o mundo. Nenhuma filosofia, em nenhum momento jamais poderá nos conduzir de volta às nossas lidas cotidianas ou nos fornecer regras de conduta diferentes daquelas que alcançaremos refletindo sobre a vida cotidiana. Até aqui, tudo soa muito instigante. Você pode citar um exemplo? Na época de Hume, havia uma crença disseminada na existência de anjos. Por anjos, nós entendemos figuras humanoides com asas. Por acaso você já viu um anjo, Sofia? Não. Mas você já viu uma forma humanoide? Que pergunta boba! E asas também? Claro, mas nunca num homem. Segundo Hume, um anjo é um conceito complexo. Ele consiste em duas experiências que não estão ligadas na realidade, mas que ainda assim se conectam na fantasia humana. Em outras palavras, é uma noção falsa e deve imediatamente ser jogada fora. É isto que devemos fazer nas nossas ideias e pensamentos, uma faxina. Ou, como Hume disse, ao tomarmos na mão um livro, então questionemos. Ele contém algum raciocínio abstrato concernente a dimensões ou quantidades? Não. Contém alguma experiência racional concernente ao conhecimento ou à existência? Não. Atira-o então às chamas, pois todo o seu conteúdo não passará de sofismas, frutos somente da imaginação. Muito drástico. Mas por trás de tudo o mundo permanece, Sofia.
mais límpido e com os contornos mais definidos do que antes. Rumi pretende um retorno à experiência de mundo que a criança tem, antes de todos os pensamentos e reflexões ocuparem lugar na consciência. Você não disse que todos os filósofos dos quais falamos viviam em um próprio mundo, enquanto você estava mais interessada no mundo real? Disse coisa parecida, sim. Rumi teria dito o mesmo, mas vamos acompanhar o seu raciocínio mais a fundo. Estou esperando. Rumi começa dizendo que os homens têm dois tipos diferentes de raciocínio, que são as impressões e as ideias. Por impressão, ele entende a percepção imediata da realidade exterior. Por ideia, ele entende a lembrança que temos dessa impressão. Um exemplo, por favor. Se você se queimar no fogão, terá uma impressão imediata. Mais tarde, você vai se lembrar dessa queimadura. E é isso Rumi chama de ideia. A diferença é que a impressão é mais forte e mais viva do que a lembrança que se terá dela mais tarde. Você pode dizer que a impressão sensorial é original, enquanto a ideia, ou memória da impressão sensorial, é sua cópia desbotada. Pois a impressão é a causa direta da ideia que armazenamos na consciência. Até aqui estou acompanhando. Em seguida, Rumi enfatiza que tanto uma impressão como uma ideia podem ser simples ou complexas. Você se recorda de que mencionamos a maçã quando falávamos de Locke? O contato direto com uma maçã é uma impressão complexa. Da mesma forma, a imagem da maçã que temos na consciência é uma ideia complexa. Desculpe interromper, mas isso é tão importante assim? Se é importante? Claro! Mesmo que os filósofos tenham se debruçado sobre boa parte de problemas aparentemente superficiais, não se pode recuar no meio da construção de um raciocínio. Rumi certamente daria razão a Descartes quanto à importância de elaborar um raciocínio desde o alicerce. Eu desisto. Rumi argumentava que às vezes podemos formar tais ideias sem que elas tenham correspondente na realidade. E assim criamos ideias falsas e concepções que não existem na natureza. Já mencionamos os anjos. Anteriormente, havíamos falado de crocofantes. Outro exemplo é o Pégaso, o cavalo alado. Em todos esses casos, devemos reconhecer que a consciência, por assim dizer, criou isso tudo sozinha, colando partes de coisas distintas. Ela pegou as asas de uma impressão, cavalo de outra impressão, e as duas partes coladas surgiram no teatro da mente como uma impressão verdadeira. Nada disso existe de verdade. A consciência recortou e colou essas coisas e assim deu forma a uma ideia ou concepção falsa. Compreendo. E agora compreendo por que isso é importante. Que bom! Rumi queria investigar cada concepção, cada ideia humana, para assegurar-se de que a sua formulação teria, de alguma forma, correspondência na realidade. Ele perguntava: de que impressão ou impressões vem esta ideia? Primeiro era preciso saber de quais ideias simples um conceito complexo era derivado. Assim, ele teria um método crítico para analisar as concepções humanas. E desse modo, poderíamos fazer uma espécie de faxina nos nossos pensamentos e conceitos. Pode dar um ou dois exemplos? Na época de Rumi, havia muitas pessoas com concepções claras de céu, ou da Nova Jerusalém. Talvez você se lembre de que Descartes dizia que ideias claras e evidentes, por si sós, eram uma garantia de que tais ideias existiriam na realidade. Como já disse, não sou de esquecer as coisas facilmente. É evidente para nós que céu, no sentido de paraíso celeste, é uma ideia extremamente complexa. Vamos listar apenas alguns elementos. No céu, existem portões de pérolas, ruas de ouro, anjos em profusão e etc. Mas ainda é preciso decompor esses elementos em fatores mais simples, porque portão de pérolas, ruas de ouros e anjos também são ideias complexas.
Só quando constatamos que nossa concepção de céu consiste em ideias simples como pérolas, portão, rua, ouro, figuras humanoides vestidas de branco e asas, é que podemos questionar se realmente existiriam impressões simples correspondentes a elas. E temos, mas já cortamos e colamos as impressões simples, juntando todas elas para construir uma figura onírica. Exatamente como você falou. Porque é isso mesmo que fazemos quando sonhamos. Usamos tesoura e cola. Mas Rumi deixa bem claro que todos os insumos que utilizamos para construir os nossos sonhos devem um dia ter chegado à nossa consciência como impressão simples. Alguém que jamais viu ouro nunca poderia conceber a ideia de uma rua de ouro. Ele é bem esperto. E quanto à ideia clara e evidente de Deus que Descartes tinha? Rumi também tem uma resposta para isso. Digamos que imaginamos Deus como um ser infinitamente inteligente, sábio e bom. Logo, possuímos uma ideia complexa que consiste em algo infinitamente inteligente, infinitamente sábio e infinitamente bom. Se jamais tivéssemos experimentado inteligência, sapiência e bondade, jamais conseguiríamos conceber esses atributos divinos. Talvez, na nossa concepção, Deus seja também um Pai rigoroso e justo, uma concepção composta dos elementos Pai, rigoroso e justo. Depois de Rumi, muitos críticos da religião apontaram que essa ideia de Deus nos conduz diretamente a experiências que tivemos com nosso próprio Pai quando éramos crianças. A ideia de Pai levou à ideia de um Pai celeste, já se disse. Talvez isso seja verdade, mas eu jamais aceitei que Deus seja necessariamente um ser do sexo masculino. Minha mãe, por exemplo, para equilibrar um pouco as coisas, costuma dizer: "Ó, minha deusa". Rumi quer também atacar todas as ideias e concepções que não tenham sua impressão sensorial correspondente. Ele pretende eliminar toda a discussão sem propósito que durante tanto tempo tem assombrado o pensamento metafísico e o tem condenado ao descrédito. Também no nosso cotidiano, utilizamos os conceitos complexos sem querer nos questionarmos se possuem alguma validade. Isso vale, por exemplo, para a ideia de eu ou para o autoconhecimento. Claro que esse conceito foi fundamentado antes da filosofia de Descartes. Ele foi a ideia clara e evidente sobre a qual sua filosofia se ergueu. Espero que Rumi não tente negar que eu sou eu, porque então ele seria só mais um falastrão. Sofia, se existe uma única coisa que eu gostaria que você aprendesse nesse curso de filosofia é esta: não tire conclusões precipitadas. Continue. Não. Você mesma pode empregar o método de Rumi para descobrir que você entende por seu eu. Então, eu primeiro preciso perguntar se a ideia de eu é uma ideia simples ou complexa. E o que você acha? Devo admitir que me acho bastante complexa. Meu humor, por exemplo, varia muito e posso ser bem indecisa em relação a alguma coisa. Além disso, posso gostar e não gostar da mesmíssima pessoa. Portanto, a ideia de eu é uma ideia complexa. Ok, agora devo perguntar se tenho uma impressão complexa que corresponda ao meu próprio eu. Será que tenho? Será que sempre tive? Algo a faz pensar diferente? Eu estou em constante mudança. Não sou hoje a mesma pessoa que era há 4 anos. Tanto o meu humor quanto as opiniões que tenho de mim mesma mudam a cada instante. Acontece de, às vezes, eu me achar uma pessoa totalmente nova. A sensação de que possuímos uma personalidade imutável não poderia ser mais falsa. A ideia do seu eu é, na verdade, uma longa cadeia de impressões simples que você jamais experimentou a um só tempo. Ela, nossa personalidade, é nada mais que um acúmulo ou uma coleção de experiências diferentes, sucedendo-se umas às outras numa velocidade imperceptível, em constante mutação ou movimento, diz Rumi. A consciência é uma espécie de teatro onde as diferentes experiências, uma após a outra, se exibem, entrando, saindo e retornando ao palco, dissipando-se e misturando-se umas às outras, num desdobrar infinito de atos e situações. O que Rumi quer dizer é o seguinte:
Não existe uma personalidade estática, debaixo ou ao redor da qual giram as experiências e as sensações. Seria mais como os fotogramas de um rolo de filme. Como se movimentam tão rápido, não percebemos que o filme é um complexo de imagens individuais. Mas, na verdade, as imagens não estão juntas. Na verdade, o filme é o resultado de muitos instantes individuais. Eu acho que agora eu desisto. Quer dizer que você acha que a sua personalidade é imutável? Acho que sim. Mas agorinha mesmo você disse outra coisa. Vou dizer mais. A análise que Rumi fazia da consciência humana e a sua recusa em aceitar que o homem tem uma personalidade imutável haviam sido propostas quase 2.500 anos antes, do outro lado do planeta. Por quem? Por Buda. Beira o inacreditável como as postulações de ambos são similares. Buda considerava a vida humana uma sucessão contínua de processos físicos e mentais que modificavam as pessoas de instante em instante. Recém-nascidos não são os mesmos quando adultos. E eu não sou o mesmo que era ontem. Jamais posso afirmar isto é meu, dizia Buda. Bem como jamais posso afirmar este sou eu. Não existe um eu. Nem nenhuma personalidade é imutável. Sim, é surpreendente como lembra as ideias de Rumi. Num prolongamento do conceito de um eu imutável, muitos racionalistas deram como certo que o homem possui uma alma imortal. Mas isso também não seria uma ideia falsa? Sim, para Rumi e para Buda, pelo menos. Sabe o que Buda disse a seus discípulos pouco antes de morrer? Não, como eu poderia saber? É transitório tudo que é complexo, ele disse. Talvez Rumi dissesse a mesma coisa, ou Demócrito por sua vez. Sabemos ao menos que Rumi rejeitava toda e qualquer tentativa de demonstrar a imortalidade da alma ou existência de Deus. O que não quer dizer que ele descartava ambas as hipóteses. Mas crer que é possível comprovar uma religião através da razão humana é um desvario racionalista. Rumi não era cristão, mas também não era nenhum ateísta convicto. Ele era o que chamamos de agnóstico. Que significa? Um agnóstico é alguém que não sabe se Deus existe. Em seu leito de morte, Rumi recebeu a visita de um amigo que lhe perguntou se ele não acreditava na existência de vida após a morte. E Rumi teria respondido: também é possível um pedaço de carvão ser atirado ao fogo e não se queimar. Sei. A resposta foi típica de alguém de pensamento isento e sem fronteiras. Ele reconhecia como verdadeiro somente aquilo que os seus sentidos lhe davam plena segurança. Todas as demais possibilidades ficavam em aberto. Ele não rejeitava o cristianismo nem a crença em milagres, mas ambos subsistem da fé, não no conhecimento ou na razão. Você quer dizer, se preferir que os últimos elos da corrente que prendia fé e conhecimento foram partidos pela filosofia de Rumi. Você disse que ele não rejeitava a hipótese de milagres? O que não significa que acreditava neles. Ao contrário, ele registra que as pessoas têm uma necessidade forte de acreditar em eventos que hoje talvez chamássemos de sobrenaturais. Não é apenas consciência o fato de que todos os milagres de que temos notícia aconteceram em algum lugar remoto ou há muito tempo. Rumi recusa-se a acreditar em milagres porque jamais experimentou um, mas também nunca experimentou o fato de que milagres não acontecem. Explique melhor isso. Um milagre, segundo Rumi, é uma ruptura das leis da natureza. Mas não faz sentido dizer que experimentamos as leis da natureza. Experimentamos uma pedra cair no chão se a largarmos, e se ela não caísse, teríamos experimentado isso também. Eu diria que teria sido um milagre, ou algo sobrenatural. Você crê, portanto, que existem duas naturezas, uma natural e outra sobrenatural. Será que assim você não está tomando o caminho de volta ao discurso racionalista? Talvez, mas eu acredito que a pedra cairia no chão toda vez que eu a largasse. E por quê? Agora acho que você está sendo implicante.
Não estou sendo implicante, Sofia. Para um filósofo, nunca é errado fazer perguntas. Talvez estejamos discutindo o ponto mais importante da filosofia de Rumi. Responda agora, por que você está tão certa de que a pedra sempre cairá no chão? Já vi isso acontecer tantas vezes que estou certa de que vai acontecer de novo. Rumi diria que você experimentou muitas vezes a queda de uma pedra no chão, mas você nunca experimentou o fato de ela nunca ter caído. Seria comum dizer que a pedra cai por causa da lei da gravidade, mas nós jamais experimentamos uma lei assim. Experimentamos apenas a queda das coisas. E não é a mesma coisa? Não exatamente. Você disse que acha que a pedra vai cair porque já viu isso muitas vezes. O argumento de Rumi é justamente esse. Você vai ficando tão acostumada com uma coisa depois da outra que, com o passar do tempo, espera que a pedra caia no chão sempre que a largar. Dessa forma, adquirimos as noções daquilo que chamamos de leis imutáveis da natureza. Mas será que ele acha possível acreditar que uma pedra não vai cair no chão se a largarmos? Vai ver, ele estava tão convencido quanto você de que ela cairia no chão a cada nova tentativa que fizesse. Mas ele ressalva que não experimentou por que isso acontece. Não estamos novamente nos distanciando um pouco das crianças e das flores? Não, ao contrário. Você pode muito bem usar crianças como testemunhas de defesa de Rumi. Quem, você acha, ficaria mais surpreso ao ver uma pedra flutuando uma ou duas vezes acima do chão? Você ou uma criança de 1 ano? Eu ficaria mais surpresa. Por quê, Sofia? Provavelmente porque eu sei melhor que uma criança pequena como isso seria contrário à natureza. Porque ela ainda não aprendeu como a natureza é. Ou porque para ela a natureza ainda não se transformou num hábito. Entendo seu ponto de vista. Rumi queria que as pessoas aguçassem os seus sentimentos. Já que é assim, vou lhe propor a seguinte tarefa. Se você e uma criancinha assistissem a um grande número de mágica, se, por exemplo, vissem as coisas começarem a flutuar, do nada, qual de vocês acharia o show de mágica mais divertido? Seguramente eu. E por quê? Porque eu compreenderia que aquilo seria loucura. Muito bem, a criancinha não vê graça nenhuma nas leis da natureza sendo contrariadas, porque ela mesma ainda não teve a oportunidade de conhecer quais e como são essas leis. Acho razoável dizer isso. E nós aqui continuamos bem no núcleo da filosofia da experiência de Rumi. Ele teria dito que uma criança ainda não se tornou escrava do hábito das suas expectativas. A mente da criança é, portanto, menos preconceituosa que a sua. Podemos até especular se a criança não seria o maior filósofo que existe. A criança é capaz de formular perguntas sem opiniões pré-concebidas. E isso, minha querida Sofia, é a maior virtude da filosofia. A criança percebe o mundo tal como ele é, sem acrescentar algo mais às experiências que vive. Eu me sinto muito mal sempre que percebo que estou sendo preconceituosa. Quando Rumi aborda a questão da força do hábito, ele se concentra no que chama de lei da causa. Essa lei postula que tudo o que acontece deve possuir uma causa. Rumi se vale de 2 bolas de bilhar, por exemplo. Se você rolar uma bola de bilhar preta na direção de uma bola branca que esteja parada sobre a mesa, o que acontece com a bola branca? Se a bola preta atingir a branca vai começar a se movimentar. Muito bem. E por que ela age assim? Porque foi atingida pela bola preta. Nesse caso, é importante mencionar que o impacto da bola preta é a causa para que a bola branca se ponha em movimento. Mas agora devemos lembrar que só podemos expressar algo com certeza se já o tivermos experimentado. Já experimentei isso muitas vezes. No porão de Jerum tem uma mesa de bilhar. Rumi diria que a única coisa que você experimentou foi que a bola preta bate na branca e depois disso a bola branca passa a rolar sobre a mesa. Você não experimentou a causa pela qual a bola branca começa a rolar. Você experimentou um evento seguindo-se a outro no tempo, mas não experimentou o fato de o segundo evento acontecer por causa do primeiro.
Isso não é um pouco capcioso demais? Não, isso é importante. Rumi sublinha que a expectativa de que um evento suceda ao outro não reside nos objetos em si, mas na nossa consciência. E como vimos, as expectativas têm a ver com o hábito. Nada garante que uma criança pequena regalaria os olhos de espanto se uma bola atingisse a outra e ambas continuassem paradas como antes. Quando falamos em leis da natureza, ou em causa e efeito, estamos falando, na verdade, do hábito das pessoas e não daquilo que é racional. As leis da natureza não são racionais nem irracionais. Elas apenas são. A expectativa de que aquela bola branca se ponha a rolar ao ser atingida pela bola preta não é, por conseguinte, inata às pessoas. Não nascemos com uma expectativa pronta sobre como o mundo ou como as coisas devem se comportar. O mundo é assim como ele é. Ele é algo que experimentamos pouco a pouco. De novo, tenho a impressão de que isso não pode ser tão importante assim. Pode ser importante se nossas expectativas nos compelem a tirar conclusões precipitadas. Rumi não se nega a admitir que existem leis naturais imutáveis, mas como não estamos na posição de experimentá-las, podemos ser induzidos a tirar conclusões precipitadas. E você pode dar exemplos? Se eu vir uma manada de cavalos pretos, isso não significa que todos os cavalos são pretos. Claro que nisso você tem razão. E apesar de ter visto apenas corvos pretos durante a minha vida inteira, isso não significa que não exista um corvo branco. Tanto para um filósofo como para um cientista, é importante não descartar a hipótese de que um corvo branco possa existir. É quase como se você dissesse que a busca por um corvo branco é a tarefa mais importante da ciência. Entendi. No que diz respeito à relação entre causa e efeito, talvez haja muitas pessoas que considerem o raio a causa do trovão, porque sempre se ouve uma trovoada depois do raio. Esse exemplo não é assim tão diferente do exemplo com as duas bolas de bilhar, mas é verdade que o raio é a causa do trovão? Não exatamente. Na verdade, o raio e o trovão ocorrem no mesmo instante. Porque tanto o raio como o trovão decorrem de uma descarga elétrica, ainda que sempre experimentemos ouvir uma trovoada depois de ver o raio. Não significa que o raio é a causa do trovão. Na verdade, existe um terceiro fator que desencadeia os outros dois. Entendi. O empirista do século XX, Bertrand Russell, nos dá um exemplo ainda mais grotesco. Uma galinha que todo dia vive a experiência de receber ração quando o avicultor passa diante do galinheiro, vai fatalmente concluir que existe uma relação entre a aproximação do avicultor e a comida sendo depositada no comedouro. Mas um dia a galinha não pode encontrar sozinha sua própria comida? Um dia o avicultor entra no galinheiro e torce o pescoço da galinha. Ai, que horrível! O fato de uma coisa suceder a outra no tempo não implica necessariamente uma relação casual. Advertir as pessoas do perigo de tirar conclusões precipitadas é uma das tarefas primordiais da filosofia. De fato, esse tipo de conclusão é a causa de muitas formas de superstição. Como? Você vê um gato preto atravessando a rua. Mais tarde você leva um tombo e quebra o braço. Mas isso não implica a existência de uma relação causal entre os dois eventos. No contexto científico, também é importante não tirar conclusões precipitadas. Ainda que muitas pessoas fiquem curadas depois de ter tomado determinado remédio, isso não significa que foi aquele remédio que as curou. Por isso é importante ter um grande grupo de controle de pessoas que pensam em tomar o mesmo remédio, mas na verdade tomaram apenas farinha com água. Se elas também se curarem, deve haver um terceiro fator responsável por tê-las curado. Por exemplo, a crença no efeito do remédio. Acho que estou começando a entender o que quer dizer o empirismo. E também, no que diz respeito à ética e à moral, Rumi abalou as estruturas do pensamento racionalista. Os racionalistas diziam que a capacidade de distinguir o certo do errado está incutida na razão humana. Era assim chamado pensamento do direito natural, pode ser encontrado em muitos filósofos, de Sócrates a Locke. Porém, segundo Rumi,
Não é a razão que determina o que vemos e fazemos. É o que, então? São os nossos sentimentos. Se você se propõe a ajudar alguém necessitado, são os seus sentimentos que a movem, não a sua razão. E se por acaso eu não estiver a fim de ajudar? De novo, são os seus sentimentos aflorando. Não é sensato nem insensato não ajudar alguém que esteja precisando, mas pode ser cruel. Mas deve haver algum tipo de limite. Todo mundo sabe que não é certo matar outro ser humano. Segundo Rumi, todas as pessoas possuem um sentimento em relação ao bem-estar e ao mal-estar dos semelhantes. Também temos a capacidade de demonstrar compaixão, mas nada disso tem a ver com a razão. Não sei se concordo muito com isso. Não é sempre insensato tirar alguém do nosso caminho, Sofia. Quando se quer conquistar uma coisa ou outra, isso pode ser até bem efetivo. Não, sabe do que mais? Eu me recuso a pensar assim. Então, talvez você possa me explicar por que não se deve matar alguém que nos incomoda. Porque essa outra pessoa tem amor pela vida, por isso ela não pode ser morta. Essa é uma explicação lógica? Não sei. Essa conclusão a que você chegou deriva de uma oração descritiva. Por que essa outra pessoa tem amor pela vida? Para outra que denominamos oração normativa. Por isso, ela não pode ser morta. Do ponto de vista estritamente racional, isso não faz sentido. Você poderia muito bem afirmar que existem muitas pessoas que sonegam impostos. Logo, eu também devo sonegá-los. Rumi enfatiza que não se deve jamais partir de uma sentença do ser para uma sentença do deve ser. Ainda assim, isso é bastante comum, até mesmo em artigos de jornais, programas de partidos políticos e discursos do legislativo. Devo citar alguns exemplos? Por favor! Há cada vez mais pessoas que desejam viajar de avião. Portanto, é necessário construir mais aeroportos. Você acha que essa frase faz sentido? Não, isso é loucura. Temos que pensar no meio ambiente também. Acho que deveríamos construir mais ferrovias em vez disso. E quando se diz, construir mais plataformas de petróleo vai aumentar o padrão de vida da população em 10%. Portanto, devemos pôr as novas plataformas em operação o mais rápido possível. Tolice! Aqui também precisamos pensar no meio ambiente. Além disso, o padrão de vida norueguês já é elevado bastante. É muito comum dizermos que esta lei foi promulgada pelo Congresso, portanto, todos os cidadãos do país devem respeitá-las. Mas não raro ocorrem conflitos entre as convicções mais íntimas dos cidadãos forçados a obedecer a essas leis promulgadas. Compreendi. Também dissemos que não podemos demonstrar por meio da razão como devemos nos comportar. Uma conduta responsável não vai aguçar nossa razão, mas certamente vai aguçar nosso sentimento em relação ao bem-estar alheio. Não representa nenhum conflito para a razão preferir destruição do mundo a um simples arranhão no dedo, disse Rumi. É uma afirmação horrível, que pode se tornar ainda mais horrível. Você sabe que os nazistas assassinaram milhões de judeus. Você diria que existe algo de errado com a razão desses homens, ou que, na verdade, errado era o sentimento dos nazistas? Primeiramente, o que estava errado era o sentimento deles. Muitos deles eram perfeitamente lúcidos. Em geral, existe um calculismo frio por trás dos desfechos trágicos como esse. Depois da guerra, muitos nazistas foram julgados e condenados, mas não porque eram insensatos. Foram condenados porque foram cruéis. Normalmente, ocorre de pessoas mentalmente perturbadas serem absolvidas do que fazem. Disse que elas são imputáveis legalmente, ou mesmo que podem ter agido sob forte emoção. Mas nunca acontece de alguém ser absolvido de um crime por ausência de sentimento. Só faltava essa. Mas não precisamos nos deter dos exemplos mais grotescos. Se uma enchente catastrófica deixa milhares de pessoas desabrigadas e necessitando de ajuda, são nossos sentimentos que nos fazem agir. Se fôssemos desprovidos de sentimentos e deixássemos essa decisão a cargo da nossa razão fria,
Talvez achássemos que seria até bom que milhares de pessoas morressem de vez em quando para minimizar a ameaça de superpopulação mundial. Eu fico curiosa só de pensar que alguém possa pensar assim. Mas não é a sua razão que fica furiosa. Obrigada. Agora já chega.